Nova prisão acabou de ser confirmada pelo STF. Gente, o que disse Donald Trump após a reunião com Luiz Inácio Lula da Silva? O Donald Trump acabou de se pronunciar sobre a reunião, sobre o que eles falaram, resultado da reunião, foi benéfica, foi maléfica para o Lula da Silva, como é que foi? Vou trazer aqui essa informação também para vocês. Grande autoridade acaba de ser expulsa do cargo, gente, tá? Agora, notícia que acaba de ser confirmada, grande autoridade de Brasília acaba de ser expulsa do cargo, está fora do cargo, e é claro que eu vou trazer essa notícia em todos os detalhes, e é notícia boa, tá? Eu sei, eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão gostar e muito dessa autoridade que acabou de ser descartada, jogada assim na lata do lixo, expulsa do cargo, tá fora do cargo. É notícia boa que eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão gostar. E Alexandre de Moraes acabou de receber uma notícia. Meu Deus do céu, gente, tá? Alexandre de Moraes acaba de receber a pior notícia, gente. Uma bomba acaba de explodir no colo de Alexandre de Moraes e tem a ver com o ministro André Mendonça e o caso Master, gente, tá? Bomba da bomba da bomba. Alexandre de Moraes entrou em desespero assim que ele ficou sabendo dessa notícia. Claro que eu vou trazer também essa informação nos mínimos detalhes. E o Nicolas Ferreira, gente, tá? Acabou de conseguir uma grande vitória. Essa informação, essa grande vitória foi em cima de quem? Vocês vão gostar dessa notícia também, gente, tá? Gente, tem tanta coisa que eu separei para trazer aqui nesse boletim para todos vocês. Muita, mas muita coisa. Só assistam, gente, tá? Do início até o fim, que eu prometo para vocês que esse vídeo aqui vai valer a pena cada segundo aí da sua atenção. Inclusive, DPU partiu para cima do ministro Alexandre de Moraes. O Moraes ficou furioso, ficou pistola. E por que ele ficou tão furioso assim? Vou trazer tudo isso, gente, rapidinho. Só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo. Ministro de Lula pede desculpas, pede perdão a Marcel Van Hatten após intimidação de general na Câmara dos Deputados, gente, tá? Que humilhação. Mais uma humilhação para o Lula da Silva. Vocês vão entender, assistam. Deputado, boa noite, obrigado pela entrevista e parabéns pelo seu corajoso trabalho. Deputado, é o seguinte, o STF impede o exercício da imunidade parlamentar do artigo 53. Os militares barram o senhor na porta da Casa do Povo e impedem o senhor de falar. O governo, a base governista, parece que quer ganhar por WO suspendendo o mandato de parlamentares. Qual o próximo passo? O que mais falta? Botar um cadeado na porta do parlamento e impedirem o exercício da atividade parlamentar? E eu emendo uma outra questão, que é a seguinte: o senhor acha que isso pode ter como mira a sua muito possível candidatura ao Senado? Já é um recado para a próxima legislatura do Senado? Olha, não tem dúvida de que o fato de que estou me destacando, não só eu como outros deputados da direita na Câmara e no Senado, não tenho dúvida de que é por isso que nós estamos sendo perseguidos, né? Prego que se destaca, leva martelada. E é isso que a gente está vendo acontecendo dia a dia. O Supremo Tribunal Federal agora também recebendo uma denúncia do Procurador-Geral da República contra mim. São tantos absurdos, Marcílio, você citou alguns, tem esse ainda, né? Minha fala na tribuna lá, denunciando o policial federal Fábio Alvarez Chora, agora pode virar um processo no STF em que eu sou réu, imagina, réu, por fazer uma denúncia na tribuna da Câmara dos Deputados contra um servidor que agiu mal. E é por isso que eu digo que nós estamos vivendo um momento surreal no Brasil, em que o que é certo é errado e o que é errado é certo, pelo menos do ponto de vista daquilo que as instituições têm feito no país. Instituições podres, corrompidas. O Banco Master. Cadê a CPI do Banco Master? Tem todas as assinaturas, tem fato determinado, tem prazo para funcionar. É constitucional, portanto, que ela seja instalada, a CPMI, né, no Congresso Nacional. Até agora esperando Davi Alcolumbre ler ela numa sessão do Senado da República ou do Congresso Nacional. Encerraram a CPI do INSS. A única notícia boa de hoje a gente pode dar é que o ministro da Defesa, Zé Múcio, que aliás é o ministro mais odiado na esplanada, né? Ninguém lá da esquerda, do PT, gosta dele. Lula colocou ele lá porque são amigos pessoais, mas não porque tem afinidade ideológica. Ele é uma pessoa mais de centro, Zé Múcio, né? E ele veio lá hoje na Comissão de Relações Exteriores, na sala da presidência, Marcília, e pediu desculpa para mim pelo que aconteceu semana passada.
com o general na Comissão de Relações Exteriores e prometeu providências, e a primeira já foi tomada. Ele não apareceu hoje lá na Comissão de Relações Exteriores, que ele é chefe da assessoria parlamentar, ele não veio lá, e a gente então pediu para ele resolver esse assunto, porque se não resolver administrativamente também, porque de fato já está resolvido, ele não foi mais lá, mas nós queremos também que ele saia do cargo que está, não pode ser chefe de assessoria parlamentar, um general que peita um deputado, vários, que depois soube que o deputado Evair de Mello e o deputado Carlos Gilberto também foram intimidados por esse mesmo general no corredor da Câmara dos Deputados. É preciso que esse general aí seja afastado do cargo definitivamente, e o ministro se comprometeu a resolver esse assunto, e por isso nós retiramos, inclusive, da Comissão de Relações Exteriores hoje, um pedido formal para a tomada de providência, aprovamos apenas uma moção de repúdio a esse general, e agora a gente aguarda que seja tomada essa decisão. Pelo menos essa notícia boa nós temos, e parabéns pelo vídeo comentando o assunto, já tive a oportunidade de cumprimentar no privado, estava excepcional, Marcílio. Obrigado. Deputado, o ministro da Defesa disse qual vai ser a solução? Antecipou alguma coisa em relação a esse fato? Não porque ele vai falar com o comandante da força, é interessante, porque o Exército Brasileiro, na verdade as Forças Armadas, apesar de estarem sob o guarda-chuva do Ministério da Defesa, elas têm estruturas muito independentes, né? Então, ele vai conversar com o próprio comandante, aliás, o próprio comandante já ligou no mesmo dia para o ministro da Defesa, José Múcio, reconhecendo que a situação foi completamente irregular, né? Isso o ministro nos comentou, e agora eles vão tratar desse assunto para fazer esse afastamento, que foi uma solicitação nossa, inclusive, da Comissão de Relações Exteriores, porque não tem cabimento alguém ser chefe da assessoria parlamentar e agir dessa forma como deputados. Ele nos tranquilizou de que será encontrada uma solução e que isso será feito já agora, quem sabe amanhã mesmo já sai no Diário Oficial da União a decisão. O fato é que hoje esse assessor não estava lá mais na Comissão de Relações Exteriores, e isso foi uma vitória da oposição, e mais do que da oposição, eu diria, do povo brasileiro, porque uma instituição como as Forças Armadas não pode estar sujeita a esse tipo de atitude, de atividade de um general do Exército. Ele realmente desonra com essa sua atitude as Forças Armadas e envergonha o povo brasileiro, como infelizmente muitas outras atitudes das Forças Armadas também têm envergonhado o nosso povo. Tá aí, gente, tá? Então, membro de dentro do governo Lula humilhado, né, gente, tá? Foi necessário o ministro da Defesa, José Múcio, ir lá e pedir perdão para o deputado federal Marcel Van Hatten naquela cena lamentável, né, de intimidação, de ameaça. Que vergonha aquilo ali, gente, tá? Meu Deus, aquilo ali foi realmente assim, como diz o ditado, né, para acabar com o piqui do Goiás. Meu Deus do céu. Um subordinado do general Tomás Paiva, né, o chefe do Exército, intimidando, ameaçando um deputado federal, gente. Então, tá aí. Membro do governo Lula teve que pedir perdão, né? O ministro do Lula. Vamos lá, porque agora, gente, a casa realmente caiu para o Vorcaro. Definitivamente, a casa caiu para o Daniel Vorcaro. Pelo andar da carruagem, Vorcaro nunca mais dará festinhas milionárias para seus amigos, comparsas e autoridade de Brasília. Ao que tudo indica, o Vorcaro vai passar, sim, o resto da vida na cadeia. Parece que André Mendonça bateu o pé e não vai aceitar de jeito nenhum essa delação, mequetrefe, né, fajuta, sem a devolução dos bilhões desviados. Não adianta só entregar, delatar todo mundo, entregar as provas, tem que entregar o dinheiro também. Cadê o dinheiro que foi roubado? Né? Mendonça, meu Deus do céu, gente. O Mendonça virou o terror de muita gente em Brasília, vejam só. Novos caminhos. Então, se isso não acontece, provavelmente essa delação ela não vai ser aceitada, não vai ter o ok. Talvez da polícia mesmo não tenha, da Procuradoria e a homologação não haverá do Supremo Tribunal Federal. E para ter homologação do Supremo Tribunal Federal, uma informação importante que eu apurei é que vai ser preciso, de fato, a devolução de valores desviados. Foi na casa dos bilhões de reais de valores desviados, nesse mega escândalo do Banco Master. Você tem valores desviados do FGC, você tem valores desviados desses fundos de previdência, pelo país, do Amapá, do Rio de Janeiro, de outros. Você tem valores desviados do BRB, que vendeu títulos podres a um banco público, e parte disso está sendo, tem risco de ser bancado pelo poder público, como é o caso aqui do Distrito Federal, no caso do BRB.
Então, não tem o ministro relator, é o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. Então, não tem chance dessa homologação ser feita sem devolução desses valores desviados para corrupção, como aponta essa investigação da Polícia Federal. Gente, tá? Definitivamente o André Mendonça mostrou que não está para brincadeira, gente. Tá? Doa a quem doer, ele quer responsabilizar as pessoas que cometeram crimes com relação ao caso Master. E para piorar o desespero dessa cambada, ainda acabou de ser confirmado isso aqui. Meu Deus do céu, gente, tá? Alexandre de Moraes, Davi Alcolumbre, Dias Toffoli, Lula da Silva, gente, devem estar desesperados com essa notícia que acabou de ser confirmada. André Mendonça, gente, para desespero de muita gente, acabou de ser sorteado como relator de pedido para instaurar a CPMI do Banco Master. Aquela mesma CPMI do Banco Master que grandes autoridades, gente, tá? Não querem mais que aconteça de forma alguma. Inclusive, saiu uma conversa nos bastidores aí que o PL da dosimetria, que a derrubada do Bessias, né, aconteceu porque houve uma articulação para que a CPMI do Banco Master não acontecesse. E se eles não querem que a CPMI do Banco Master aconteça, é porque nesse angu deve ter caroço muito grande. Mas, para desespero de todos eles, vejam só o que acabou de acontecer, gente, tá? Mendonça, o terrivelmente evangélico, o terror das autoridades de Brasília, Mendonça será o relator da instalação da CPMI do Banco Master. Saiu agora, gente, tá? Vejam só. Olha só, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, foi sorteado para ser o relator daquele requerimento que foi protocolado pelo deputado federal Carlos Jordi sobre a instalação da CPMI do Banco Master dentro do Congresso Nacional. Inclusive, o deputado tem uma reunião, tem um encontro com o ministro ainda ao longo da tarde, e isso é extremamente interessante, sabe por quê? Porque caiu nas mãos de Mendonça a possibilidade de indicação, ou pelo menos, né, na verdade, a possibilidade de uma instalação de uma CPI do Master, já que era um assunto que estava enterrado, ou pelo menos foi enterrado, negociado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. E por que isso se torna mais interessante ainda? Porque Mendonça foi um dos que estava articulando pela indicação de Jorge Messias, acabou sendo derrotado, e agora pode ser o troco. É claro que não é tudo na mesma moeda, mas pode ser um troco ao Centrão, instalando uma CPI do Banco Master dentro do Congresso Nacional. Isso, de certa forma, pode voltar o temor lá em Brasília. Olha só, o ministro do Supremo Tribunal... Gente, vocês acham que André Mendonça tem esse espírito de vingança? Abrir uma CPI somente para se vingar de autoridades? Gente, tá? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Vamos lá, porque tem mais, gente. Agora, derrota do sobrinho da Dilma. Nicolas Ferreira saiu vitorioso aqui, pelo menos por enquanto. A justiça aceitou denúncia de Nicolas Ferreira contra o sobrinho neto de Dilma por difamação. Gente, por que eu decidi trazer essa informação aqui para vocês? Porque é uma vitória do Nicolas Ferreira. Claro que eu não ia deixar de trazer isso aqui para vocês, mas eu confesso aqui uma coisa para vocês, gente. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas o Nicolas Ferreira tá dando muito palanque para esse menino. Não é de hoje que esse menino tá tentando subir politicamente às custas do Nicolas Ferreira, e o plano dele pode estar dando certo. Porque com certeza ele agora vai vir candidato a deputado federal, depois vai para deputado, depois vai para senador, depois vai para a presidência da República, porque o Lula, o PT não tem sucessor. E eu já vi gente da esquerda dizendo que isso aqui, esse sobrinho da Dilma, pode, né? Estão trabalhando em cima dele para que possivelmente ele seja um sucessor no PT, sucessor do Lula. Agora, o que não pode, eu acho que o Nicolas Ferreira tem que abrir o olho, é ficar dando palanque para ele, porque ninguém conhecia esse menino. A primeira vez que ele foi para a internet, xingou o Nicolas Ferreira, aí o Nicolas Ferreira foi lá e rebateu, deu visibilidade. O Nicolas Ferreira tem que tomar muito cuidado para não dar asa para cobra, porque daqui a pouco a cobra tá voando e fica inalcançável, a gente não consegue mais derrubar. Então a gente precisa ficar muito, muito atento a essa questão. Nicolas Ferreira pode, né, lógico, sem querer, estar dando asa a uma cobra que pode crescer tanto
que vai voar tão alto que vai ficar inalcançável. Porque eu já vi, gente, tá? Vários vídeos de esquerdistas, tá? YouTubers, influencers esquerdistas dizendo, olha, gente, ó, o sobrinho da Dilma está sendo trabalhado para ser um possível sucessor do Lula, sucessor do PT, sucessor da Dilma, do Lula. Aí a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, gente. Claro, a notícia que é boa, né? Ele veio, foi lá, difamou o Nicolas Ferreira acionou a justiça aceitou a denúncia, mas o Nicolas tem que tomar muito cuidado para não ficar... Gente, o Nicolas Ferreira, ele tem milhões de visualização. Imagina o Nicolas Ferreira fazendo uma postagem citando o nome disso aqui. Eu, por exemplo, eu nem conhecia isso aqui, eu nem sabia quem era, até ver o Nicolas Ferreira postando sobre ele. Aí, gente, tá? O homem ficou famoso, né? Nicolas Ferreira falou do cara, o cara ficou famoso. Agora, aí na política, o cara tá querendo crescer. É vereador, é deputado federal, depois vai querer Senado, depois vai querer a presidência. A gente tem que abrir o olho, gente, tá? Tem que tomar muito cuidado, tem que vigiar. E agora, gente, tá? A autoridade de dentro do governo Lula foi expulso do cargo. E essa aqui é a notícia boa, acho que vocês vão gostar. Ministério do Lula demite secretário após denúncia de agressão à namorada em resort. Ele agrediu a namorada num resort, foi denunciada, a mulher chamou a polícia na hora, saiu na imprensa e o Lula não teve o que fazer, né? Teve que mandar descartou o homem como se fosse um lixo, assim, ó. Foi expulso do cargo, gente, tá? Inclusive, acho que 3 dias atrás eu tinha trazido essa notícia aqui pra vocês, do momento, no dia que ele agrediu lá, né, o dia que saiu a notícia que ele agrediu, né, a namorada, e agora, poucos dias depois, a notícia que chega é que o governo Lula demitiu, expulsou ele do cargo. Então, o Ministério da Integração e Desenvolvimento exonerou hoje Daniel Alex Fortunato do cargo de secretário de Políticas Públicas de Desenvolvimento Regional. Ele havia sido nomeado para o cargo em 10 de março de 2025. A coluna procurou, tá, o departamento sobre a saída, mas não houve retorno até o momento, o espaço segue aberto. A saída ocorre um dia após a revelação pelo Jornal de Brasília de que ele foi preso em 2 de março, acusado pela namorada de dar um soco e fazer ameaça durante uma viagem de passeio em Alagoas, tá? A coluna teve acesso aos documentos da Justiça que apontam que Daniel foi preso em flagrante. Membro do governo Lula, esse aqui foi preso em flagrante, gente, tá? Ele foi preso em flagrante e agora a notícia saiu na imprensa e o governo Lula não teve outra alternativa a não ser expulsar o homem do cargo. E agora, STF mantém a prisão, gente, tá? Confirma a prisão. STF tem maioria para manter deputado estadual Thiago Rangel preso, gente, tá? STF acabou de bater o martelo e manteve a prisão. A primeira turma do STF formou maioria nesta quinta-feira para manter a prisão preventiva do deputado estadual Rangel. Essa prisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, gente, tá? Suspeito de participação em fraudes ligadas à educação no Rio de Janeiro. Rangel foi preso na última terça-feira em operação por ordem do ministro Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes submeteu a prisão dele à primeira turma e lá todo mundo basicamente votou pela manutenção da prisão. E o Alexandre de Moraes já deu o recado, não adianta a LERJ querer tirar ele da prisão, que não vai adiantar, porque isso aqui não tem volta. Vamos lá, porque tem mais coisa que eu separei. Trump e a reunião de Trump com Lula, o que é que deu, Fabiana? Tá aqui. Trump fala em reunião dinâmica e Lula cita China ao pedir mais investimento nos Estados Unidos. Agora, um fato curioso que aconteceu nessa reunião, gente, tá? É que não teve... O Lula pediu ao governo Trump que só autorizasse a coletiva de imprensa, né, o atendimento ali aos jornalistas depois da reunião. O Lula não quis falar com a imprensa antes da reunião com o Trump. Parece que o Lula estava meio receoso, com medo, né? Vai que Donald Trump tem alguma armadilha para mim durante essa reunião. Não sei o que Trump vai me perguntar, não sei o que Trump vai falar, será que tem alguma armadilha? Então, o Lula chegou meio ressabiado, né? Falou, olha,
queria pedir para vocês, tá? A imprensa, tá? Só depois da reunião, tem como? Então foi assim, a reunião aconteceu, tá? Longe da imprensa, a imprensa ficou do lado de fora. Meu Deus, gente, coisa assim que é raríssimo de acontecer no governo dos Estados Unidos, e o Lula faz uma presepada dessa. Agora, por que o Lula não quis enfrentar a imprensa antes da reunião? É a pergunta que não quer calar, gente, tá? A pancada, na verdade, um soco no estômago de Alexandre de Moraes. Em derrota de Moraes, DPU reforça violação de direitos humanos na defesa de Talhaferro. Ou seja, Alexandre de Moraes acaba de ser denunciado. Derrota tem a ver com DPU. A chapa está esquentando, vejam só. O ministro Alexandre de Moraes de cometer crimes até menores que o que ele já cometeu depois da denúncia do Talhaferro. O Talhaferro tem de voltar ao Brasil sob a proteção de policiais confiáveis para depor contra o ministro Alexandre de Moraes, para contar tudo o que ele sabe e ajudou a fazer, ele admite, na época em que o Moraes era o reizinho do Brasil. Agora está nu, é o reizinho nu. O Moraes ainda persegue o Talhaferro, não pode perseguir ninguém. O Talhaferro está sendo acusado de contar a verdade, que ele seja trazido ao Brasil, repito, para mostrar que o bandido é o Moraes. É o contrário. Diga, Marcília, esse é um reforço. A gente tem acompanhado esse caso do Talhaferro, e a Defensoria da União tem reforçado que não quer assumir esse caso aí, ainda que a revelia do ministro Alexandre de Moraes, que quer, porque quer que a Defensoria assuma o caso do Talhaferro que segue na Itália? Olha, o Moraes, ele começou a desestruturar todas as instituições, né, a partir de 2019. Inclusive, desestruturar a Constituição, desestruturar as liberdades individuais e assim por diante, com o inquérito das fake news e etc. Agora, as instituições começaram a entender que é um saco sem fundo. O Moraes, o Gilmar, essa turma, ela não se contenta com... Pode entregar o que for, que eles vão ainda querer mais. São gulosos, são ambiciosos, não tem fim o apetite inconstitucional dos nossos ministros. E aí é que é o problema. Elas começam a entender que é preciso algum tipo de reação. Essa reação já veio, ou começa a vir da velha imprensa. Entenderam que perderam muito com o afago que fizeram durante 7 anos a essa instituição de ministros inconstitucionais que é o STF. A segunda instituição que a gente tem visto é o Congresso, que começou a reagir. Esse mesmo Congresso que lá atrás permitiu que o Daniel Silveira fosse preso, agora conta, né, os seus cacos e começa a entender o prejuízo disso tudo. Embora tenhamos visto exceções como, por exemplo, essa suspensão do mandato aí do Van Hatten, do Zé Trovão e do Polum. Agora, outra instituição que começa a reagir é até a própria PGR. O Gonê está com receio de seguir o pedido do Gilmar de incluir o Zema no inquérito das fake news e já começa a falar de um processo de difamação contra o Zema, que é uma espécie de pirulito que ele quer entregar para o Gilmar. É um prêmio de consolação para o Gilmar, para ele não ficar triste e não chorar e começar a engasgar com a água. E agora a DPU, que é a Defensoria Pública da União, que também, pela primeira, segunda, acho que é a segunda ou terceira vez, já que reage dizendo: não queremos, nós não somos curva de rio, nós não aceitamos pegar como cliente aquilo que você, Moraes, nos manda pegar. E essas reações todas são importantes. Se as instituições começarem a reagir aos abusos do STF, nós temos um horizonte pela frente. É a DPU, gente, tá confrontando e peitando o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. É basicamente a DPU dizendo: olha, faça o seu trabalho aqui que a gente faz o nosso trabalho aqui. A gente não é obrigado a acatar todas as suas ordens, gente, tá? Treta feia já. E é por causa do Talhaferro, gente, tá? O mundo não gira, né? O mundo capota. Antes do Talhaferro, né, fazia tudo, era uma espécie de capanga do ministro Alexandre de Moraes lá dentro do gabinete do Moraes, né? O caldo entornou, o trem azedou. Hoje o Talhaferro, inclusive em entrevista recente aí, ele disse que não vai descansar até destruir o ministro Alexandre de Moraes. E depois dessa entrevista, o Alexandre de Moraes intensificou os ataques em cima do Talhaferro e agora quer destruir o Talhaferro, custe o que custar. E a gente sabe muito bem que quando o Alexandre de Moraes põe a mão de ferro em cima de alguém, ele realmente... Vocês viram o que ele fez com o Bolsonaro, né, gente? Então, Talhaferro, a DPU estão peitando e confrontando, batendo de frente
com o ministro Alexandre de Moraes. E aí, gente, nessa guerra, quem vai sair derrotado? DPU, Talhaferro ou Alexandre de Moraes? Coloca aqui embaixo a opinião aí de todos vocês. E agora, gente, chegou a hora dele, que a gente ama de montão. Caio Coppola, gente, destruiu o desenrola do Lula, gente, tá? É mais um passa-moleque do Lula, né, gente? Agora em ano eleitoral, o Lula tá muito bonzinho, prometendo mundos e fundos. Qual será a nova picanha e cervejinha? Gente, Caio Coppola foi, assim, imparável nesse vídeo. Ninguém para esse menino. Caio Coppola partiu pra cima de Lula da Silva e expôs aqui uma coisinha, gente, tá? Que vocês vão ficar impressionados. Assistam. Nessa semana, Lula lançou, ou melhor, relançou o Desenrola, o Programa Federal de Redução e Parcelamento de Dívidas, que vai custar aos cofres públicos a bagatela de 23 bilhões de reais. Trata-se de uma tentativa desesperada de conquistar alguma simpatia de quem está com o nome sujo na praça, um eleitorado que não para de crescer e que atualmente já corresponde a mais da metade da população adulta do país. Nessa análise, a gente vai desenrolar esse tema em 3 pontos. Ponto número 1. O Desenrola, assim como a isenção do imposto de renda, veio tarde demais e não vai surtir o efeito eleitoral que o PT gostaria. Ponto número 2. As pessoas não estão endividadas porque estão consumindo mais, nem porque estão apostando seu dinheiro nas bets. Nós estamos falando de dívidas de sobrevivência, agravadas por juros extorsivos. E ponto número 3. Foi o governo Lula que criou o problema do superendividamento das famílias brasileiras. Sim, o PT está tentando apagar o incêndio que ele mesmo provocou. Vamos começar por esse último tópico, desmentindo a viva alma mais honesta do país. Nós encontramos no Brasil os brasileiros endividados. A dívida das famílias cresceu por anos e agora está sufocando uma parte da sociedade brasileira. Ai, 80 anos na cara e continua pondo a culpa nos outros sem assumir nenhuma responsabilidade. O que o Lula disse em rede nacional é totalmente falso. O PT encontrou um país com as contas no azul, com um superávit primário de 60 bilhões de reais. Um país que havia crescido 8% em 2 anos, gerou 2 milhões de empregos formais em 12 meses, com inflação e impostos em queda e diminuição da dívida pública relativa ao PIB. E em dezembro de 2022, segundo o Serasa, havia 69 milhões e 400 mil inadimplentes no país. Corta para 2026. Atualmente são 82 milhões e 800 mil brasileiros com dívidas em atraso, ou seja, 13 milhões e 400 mil pessoas enroladas a mais do que no final do governo anterior. Um salto inédito de quase 20% em apenas 3 anos. Mas então, o que aconteceu para que as famílias ficassem tão enroladas? A gente vai fazer aparecer dinheiro. Para o dinheiro aparecer para o Estado, ele precisa desaparecer do nosso bolso. Acontece que o governo brasileiro gasta, desperdiça e, convenhamos, rouba muito mais do que arrecada. Para cobrir essa diferença, o governo aumenta impostos e corre para o mercado para pegar dinheiro emprestado sob a condição de pagar mais caro depois. São os tais títulos da dívida. Acontece que quando a dívida do governo cresce demais, o mercado desconfia da credibilidade e da capacidade do governo de honrar os seus compromissos e passa a exigir um retorno cada vez mais alto, aumentando a despesa financeira, que já ultrapassou R$1 trilhão de juros por ano. Enquanto isso, na economia do dia a dia, os impostos, os juros e a expectativa de que a coisa pode fugir do controle, tudo isso é embutido no preço final de produtos e serviços para o consumidor. E é por isso, resumidamente, que tudo fica mais caro quando um governo esbanjador torra o dinheiro que não tem. Não foi nosso governo que deixou as bets entrarem no Brasil, mas é o nosso governo que vai colocar um limite à destruição que elas vêm causando. Que eu saiba, foi o Lula que sancionou a lei das bets em dezembro de 2023 e eu não me lembro do PT oferecendo nenhuma resistência. Mas já que, segundo Lula, essas apostas online destroem as famílias e já que o governo pode bloquear CPFs nesses sites, por que o Lula não faz a mesma coisa com os beneficiários do Bolsa Família, que são pessoas vulneráveis sustentadas pelo Estado? O fato é que não são as bets que estão endividando a maioria das pessoas, são gastos básicos, necessários para a sobrevivência. Segundo o Instituto Nexus, entre os mais pobres, as dívidas surgem a partir de despesas com saúde e por causa da falta de trabalho. O que é curioso, porque no Brasil da propaganda petista, a gente vive pleno emprego e o SUS está uma maravilha.
Mas entre todas as faixas de renda, o principal motivo da inadimplência são os gastos cotidianos, aluguel, contas fixas, alimentação. E aqui chegamos ao último ponto de análise. Será que o Desenrola vai ter o efeito eleitoral pretendido pelo PT? Não. Sem dúvida que o programa representa um alívio bem-vindo na vida financeira das famílias, mas o fato é que ele chegou tarde demais. E não é só isso. Se você está inadimplente, a sua despesa atual é zero. Você está empurrando o problema para frente. Mas a partir do momento que você refinancia seu débito, você passa a ter a obrigação de pagar parcelas dessa dívida, comprometendo ainda mais o seu orçamento, que já estava apertado. Claro que é melhor fazer esse esforço agora do que pagar mais caro depois, mas a sensação psicológica de quem estiver no Desenrola não vai ser de gratidão pelo governo. Mas essa eu vou deixar pro Lula explicar melhor, enquanto ele só se enrola. E a gente começa a ficar zangado. Pô, trabalhei o mês inteiro, recebi meu salário e não sobrou nada, cara. Não sobrou nada. Aí quem que você xinga? O governo. É lógico, é lógico. Tá aí, gente, tá? Mais uma vez, Caio Coppola expondo e desmascarando Luiz Inácio Lula da Silva. E pior, gente, é que tem gente que acredita nessas lorotas do Lula. Não só acredita, como vai lá e aperta o 13 novamente. É isso que me deixa furiosa.